da Volta Grande, com a vazão reduzida. Não parecia mais um rio, parecia uma água parada. E eu me perguntei, será que o Xingu vai ter força para continuar correndo? Eu falei isso para vocês porque o Xingu, o Belo Monte é diferente do Tapajós. Muito diferente. Belo Monte, a hidrelétrica de Belo Monte dependeu do desvio do rio Xingu. Eles mataram um pedaço do rio Xingu. Belo Monte matou a Volta Grande do Xingu e a população que mora lá hoje não sabe como vai viver sem o rio. Aqui a gente está vendo diferente, a população que vai ter que sair para encher o reservatório. É diferente do Tapajós, mas tem algo que é igual. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. O que tem de semelhante entre Belo Monte e o Tapajós? Na visão do Ministério Público, que é quem atua na tentativa de fazer com que a lei se aplique, eu diria, a dificuldade de Belo Monte vai ser a mesma do Tapajós. Não subestimem, não subestimem. Essa semana eu tive a experiência, mais uma vez, de receber um recado do Tribunal Regional Federal de Brasília, dizendo: nada pode parar Belo Monte. E esse é o recado: nada pode parar Belo Monte. Nada. E nada pode parar Belo Monte. Não existe nada grave o suficiente para interferir no projeto de desenvolvimento do governo federal. Foi isso que o presidente do Tribunal Regional Federal afirmou na segunda-feira dessa semana, na decisão que suspendeu uma decisão liminar de Altamira, que determinava que se cumprisse a decisão judicial de estruturar a FUNAI. A FUNAI tinha que ter sido estruturada em 2010 para que Belo Monte se implementasse. Nós estamos em 2016 e a FUNAI em Altamira, eu diria, está quase fechando as portas. Esse foi o recado das últimas pessoas que ainda estão resistindo na FUNAI, trabalhando em Altamira. E o respeito que nós temos a eles, mas sozinhos eles não conseguiram fazer com que a instituição que defenderia os índios estivesse presente. Portanto, eu acho que a grande questão de Belo Monte, a grande questão do Tapajós, pelo menos nessa identidade, é como lidar com uma obra que, se autorizada, que, se iniciada, não vai poder parar. E por isso eu diria para os senhores, vocês estão num momento fundamental, porque a obra ainda não é uma decisão de implementação. A obra ainda está em discussão. Sempre quando eu falo ou penso sobre Belo Monte, eu sempre me coloquei o seguinte: existem dois modos de entender Belo Monte. Existem duas formas de entender Belo Monte. Uma é a decisão política de implementar Belo Monte, a decisão de Estado, que se sustenta na legitimidade. Na verdade, talvez não tão democrática assim, obtida pelo medo, obtida por falta de transparência, mas se sustenta. Então eu diria, essa Belo Monte, que se sustenta na legitimidade, é diferente de uma outra Belo Monte. Uma vez tomada a decisão, só existe um caminho, que é o caminho da legalidade. São dois caminhos diferentes. Por que eu falo isso para vocês? São mais de 20 ações do Ministério Público Federal tentando colocar Belo Monte nos trilhos da legalidade. E nós não conseguimos ainda. Eu diria que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar Belo Monte, tem que julgar essas ações, mas elas ainda não foram julgadas. E aqui no Tapajós, vocês ainda estão num momento de discussão da legitimidade. Ainda a decisão ainda não se implementou aqui a ponto do processo de licenciamento começar, como aconteceu em Belo Monte. Por isso é fundamental repensar como esse projeto de desenvolvimento chega para o Brasil, como esse projeto de desenvolvimento chega para o mundo. Eu sou do Sul, eu não sou paraense, mas quando eu conto para os meus colegas o que está acontecendo aqui, as pessoas não entendem. Mas como que eu nunca fiquei sabendo disso? Para mim, eu imaginava que era só um grande projeto. Então, o Brasil não sabe o que está acontecendo aqui. Não chega, na verdade, o Brasil a forma de discussão, eu não sei qual, aí não cabe a mim. Esse não foi o papel do Ministério Público, não é.
Esse é o papel da sociedade como um todo, levar uma discussão séria antes da decisão. Né? E mais do que isso, né? O projeto, eu estou assistindo aqui hoje as falhas dos estudos de impacto ambiental. Isso tudo faz parte de um processo prévio à decisão de implementar. Porque quando tiver autorização, as coisas vão ser muito complicadas. Bom, eu diria um pouco mais. O que eu vi em Altamira, para contar um pouco para vocês? E aí também, dentro das limitações de tempo aqui, eu diria, eu vi poder, mas é muito poder. Eu vi uma instituição como o Ministério Público Federal se sentir impotente diante do poder. É o poder da Força Nacional que defende o canteiro de obra, mas não foi lá para proteger a floresta, que é o que estava previsto no início. O início tinha que ter uma proteção dos territórios, das áreas protegidas. Para isso a Força Nacional poderia ser utilizada. A Força Nacional está lá para proteger a obra. E protegendo a obra, os movimentos sociais foram criminalizados. Os movimentos sociais não podem se aproximar do canteiro de obra. Os movimentos sociais não podem se aproximar do escritório da empresa Norte Energia. Isso até 2014, 2015, porque hoje os índios também não podem se aproximar do escritório da Norte Energia. Existe uma ordem judicial que impede os indígenas de se manifestar. Então, isso é poder, isso é violência. E é isso que a gente tem assistido em Belo Monte. Mais do que isso, eu vi o poder dividir as pessoas. Belo Monte só foi possível pela divisão, pela individualização dos problemas. É o meu vizinho que ganhou a indenização e eu não, e eu não sou mais amigo do meu vizinho. É o outro que cedeu. Então, essa desestruturação, essa desorganização da sociedade, dos indígenas, e Belo Monte eram 9 etnias, talvez o Munduruku, Deus queira, eu acredito que as coisas não vão ser como foram em Belo Monte, mas eram 9 etnias que historicamente guerrearam. De repente, o empreendedor vai se relacionar com elas diretamente, porque a FUNAI não estava lá, o Estado não estava lá. Então o poder desmobilizou a população, o poder fragmentou as reivindicações e silenciou com a força da justiça. Talvez uma das coisas que mais me assustaram por ser do Ministério Público tenha sido ver no olho do cidadão o medo da justiça, o medo de uma ação judicial, o medo de que a empresa entre uma ação contra ele, que ele vai perder tudo que ele tinha, e aí ele acaba cedendo a uma indenização humilhante, a uma indenização que ele tem que abrir mão do que ele é. No caso, estou falando de uma senhora que era ribeirinha, teve que dizer que não era ribeirinha, porque senão eles não davam indenização para ela. Uma outra senhora que teve que dizer, abrir mão de todos os danos morais, inclusive das futuras gerações dela, senão ela não recebia. E isso é violência, essa é a violência do dinheiro. É a violência do dinheiro que silencia o município, porque o prefeito vai receber uma verba para fazer um projeto, mas ao mesmo tempo, todos os impactos estão acontecendo e eles deixam de falar. Bom, e não é pouco poder não, Altamira, em 2009, 2010, as ações do Ministério Público tiveram uma repercussão muito grande no curso do início do processo de Belo Monte. A estratégia do governo foi criar uma vara em Belém para tirar as ações judiciais. Veja, isso é poder. Os processos foram transferidos para Belém, longe do fato, longe da realidade. Porque aí em Altamira o juiz estava exagerando, não sei qual foi a interpretação, mas o fato é que as ações foram para Belém. O que é extremamente prejudicial, porque o procurador tem que estar aqui, o juiz tem que estar aqui. Você tem que ter condição de ir na justiça para o juiz ver o olho do cidadão que está